Convido então você a ter sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 50, do verso de número 15 em diante. Desde que começamos a trabalhar na semana passada. E que vamos dar continuidade hoje. Dentro do mês da família, vamos estudar um pouquinho sobre a vida de José. Já trabalhamos com Gênesis 45. Como foi bem dito hoje, já ainda na liturgia, pelo nosso irmão Célio, sobre o tema Como Resolver Conflitos Familiares. Se você quiser ouvir esse sermão, está disponível lá no YouTube, para você se edificar. Semana passada começamos a falar, baseado aqui em Gênesis, no capítulo 50, sobre as características do perdão. Também está disponível lá, se você perdeu. Aproveite essa tecnologia que temos. E hoje nós vamos dar continuidade aí sobre os benefícios do perdão, como nós já havíamos mencionado. Vamos fazer a leitura de modo responsivo, eu com os versos ímpares, os irmãos com os versos pares, de Gênesis 50, do 15 ao 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai o perdoou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não tem mais. Acaso sou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como eles agora, que se conserve muita gente em mim. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram e o puseram no caixão do Egito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai querido, nós mais uma vez exaltamos ao Senhor. E agora, após a leitura da Tua Palavra, clamamos para que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumine e ao mesmo tempo nos edifique para o nosso bem. Que o Senhor, na Tua graça, me use, apesar de mim mesmo, e fale ao coração dos Teus filhos e filhas, é o que suplicamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como disse na semana passada, nós começamos a falar sobre o perdão. Iniciamos o sermão perguntando-lhe sobre o valor do perdão e se há algum benefício em perdoar. Para a comunidade, para a sociedade de modo geral, o perdão, o perdoar, muitas vezes é sinal de fraqueza, é sinal daqueles que são fracos,
porque os fortes não perdoam, os fortes passam por cima de tudo. Na verdade, os fortes exigem que as pessoas se humilham, mas nunca estão dispostos a se humilharem, pedindo perdão para alguém. Essa é uma visão puramente humana, puramente pecaminosa, decaída, que não reflete aquilo que Deus fez por nós e o desejo de Deus para conosco. Somente aquele que tem a noção exata do tamanho da afronta que constantemente fazemos contra Deus pode compreender o que de fato significa, primeiro, ser perdoado, e mesmo que não consiga mensurar, pois isso é muito difícil, o valor do perdão, isso talvez a gente só vai entender, compreender lá no céu. O próprio Deus exige que nós perdoemos. Podemos compreender sobre o perdão e, além disso, experimentar os benefícios que a prática do perdão traz àqueles que em obediência o praticam. Nós vimos que a história de José do Egito serve de exemplo. Nós lembramos no contexto que a história de José, apesar de todas as dificuldades, ele nos ensina, através de uma postura cheia de temor, de fé e de obediência para com Deus, como o crente tem que se portar, mesmo sendo alvo de injustiça. Nós já vimos e sabemos que a vida de José não foi fácil, foi alvo de inveja, ciúmes, violência, escárnio, desprezo, assédio, injustiça e até mesmo de uma condenação injusta. Nós relembramos na semana passada algumas questões em datas, em tempo, para que você pudesse ver que a história de José não é uma história que acontece em meses, não é uma situação que aconteceu em uma semana, mas são anos a fio, onde a prática pecaminosa dos homens justos, dos irmãos de José, conduziram ele a amargar alguns anos. E quando ele teve a oportunidade de reencontrar os seus irmãos, onde ele poderia, inclusive, vingar a postura dos seus irmãos, ele demonstra o quanto ele temia, o quanto ele cria, o quanto ele obedecia em Deus. Aos 17 anos ele foi vendido, e aos 30 ele saiu da prisão. Aos 37 ele passou aquele momento de findar os 7 anos de fartura, e aos 39 anos ele reencontra os seus irmãos, sabendo que ainda haveria mais 5 anos de miséria. Foram 22 anos longe da família, longe do pai, exilado num país que não era o seu. E como nós vimos no sermão retrasado, José sabia que Deus era com ele. E como foi lido hoje aqui na nossa liturgia, no capítulo 39, a mão do Senhor estava sobre José. Tudo que ele fazia, Deus o abençoava, justamente por essa postura de temor, fé e obediência. José assume, depois de todo esse período, o posto mais importante no Egito, que era a potência do mundo na época, mas vemos que o seu coração continua sendo um coração de servo, um coração humilde, um coração disposto a servir ao Senhor. Vimos na porção que lemos, Gênesis 50, de 15 a 26, que José demonstra ainda mais esse temor, fé e obediência a Deus quando lida com o problema com os seus irmãos. Ele resolveu ser um instrumento da bênção de Deus, ele resolveu ser um instrumento do perdão de Deus. Nós vimos que as experiências familiares e o modo como José age diante dessas experiências familiares nos proporciona então estudar sobre as características do perdão e os benefícios do perdão. Reforçando aí o que falamos semana passada sobre a característica do perdão, vamos pontuá-los apenas. Nós vimos que a primeira característica é que o perdão precisa ser verdadeiro, não pode ser da boca para fora, tem que ser algo do coração, algo sincero, verdadeiro, o mais íntimo.
porque o perdão de Deus para conosco foi verdadeiro. E a palavra diz que assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar também os nossos irmãos. A segunda característica a respeito do perdão que falamos semana passada é que esse perdão é consciente. Aquela história de que quem perdoa tem que esquecer no nosso contexto, na nossa realidade, não é bem assim, irmãos. Nós sabemos que quando somos alvos de injustiça, dificilmente vamos esquecer. Mas precisamos ter a consciência que mesmo que aquela situação seja sempre voltando à nossa mente, é possível, através do perdão, não ter os mesmos sentimentos de mágoa, de dor, de tristeza, em relembrar a situação que fora vivida. Dentro dessa consciência, José não esquece tudo o que os irmãos fizeram, mas ele traz à sua mente, à sua consciência, a certeza que Deus estava agindo soberanamente sobre aquela situação. Tanto que ele diz: não estou eu em lugar de Deus. Deus, na verdade, mudou o intento mal que vocês tiveram para gerar um benefício para todos. Ele tinha consciência de toda a soberania de Deus, inclusive sobre os atos maus dos homens bons. Meus irmãos, mesmo quando somos alvos de injustiça, Deus não é pego de surpresa. E se temos a consciência de que Deus é soberano e que governa sobre tudo e todos, Ele, no momento certo, irá reverter o mal que intentaram contra você, para gerar bênção na sua vida, inclusive sem limites. Não há uma quantidade de perdão que você deve apresentar ao seu